Café com Prosa, oferecimento Sicredi, CDL Formosa, Liderato Cursos, Ativos Contabilidade. Pessoal, estou aqui com tia Mercedes, a pedido de todo mundo. Eu gostaria de saber quem é Dona Mercedes, tia Mercedes. Fala aí pra gente quem é a senhora, da onde a senhora veio, há quanto tempo a senhora está na cidade. Conta um pouco aí da sua trajetória aqui no município de Formosa do Rio Preto. Vou contar agora. Eu sou Maria das Mercedes Garcês Caldeiras, sou de Formosa do Rio Preto, nasci aqui, me criei aqui, meus pais daqui, nasci na rua Domingos de Almeida, passei a metade da minha infância aqui, em Santa Rita de Cássia. Eu vivi a metade da minha infância e a minha adolescência todinha. E Formosa do Rio Preto, quando eu nasci, ela ainda não era cidade. Ela ainda vivia sob o domínio de Santa Rita de Cássia. O que foi que aconteceu? Eu ainda alcancei o prefeito de Santa Rita, seu Federico Fidelis, que foi prefeito de lá e prefeito daqui, seu Benedito Araújo, foi prefeito de Santa Rita e prefeito daqui, Germano Corrêa de Souza, foi prefeito da Santa Rita e prefeito daqui. Quando foi uma certa época, nas décadas de 61, 62, foi o quê? A festa mais linda, que foi o desmembramento de Santa Rita de Cássia com Formosa do Rio Preto. A emancipação. Foi, aí nós tivemos a emancipação, elas se desligaram. Nós tivemos o nosso prefeito, que o primeiro prefeito daqui de Formosa foi Orlando César. Foi o primeiro prefeito daqui de Formosa. Muito lembrado ele. Muito lembrado, muito caridoso, muito gentil, né? Porque a palavra naquela época era mais conhecida, era a palavra caridoso. Foi uma festa muito linda. Para falar para vocês, minha maior admiração foi um bolo confeitado de degraus. Eu não esqueço disso nunca. E aí os tempos foi passando, vieram outros prefeitos, que veio o seu Benedito, veio Agamenon, veio Vadu, veio Hamilton, mas antes de Hamilton nós tivemos Domingo Bispo, que foi prefeito 2 vezes, né? Ele se reelegeu. Aí de Domingo Bispo veio o Hamilton, que eu falei, depois de Hamilton veio Pedro Guedes, que Deus o tenha, pessoa que muito trabalhou. Seu Pedro Guedes, ele governou 8 anos, depois seu Pedro Guedes veio o Nel, também, bom prefeito, que depois de Nel veio o sobrinho dele, JJ. De JJ veio Termosíris, aí de Termosíris veio Nel. Cronologicamente, aqui entende da história. Dizem que a gente tem que respeitar os mais velhos, Formosa tem que respeitar a Dona Mercedes, entende mais de Formosa do que a própria Formosa. Tia, seguinte, Sim. Tem uma conversa antiga aí sobre o Nego d'Água. Aqui tem o nosso Rio Preto, aí tem essa conversa do Nego d'Água. Será que você não pode dar alguma informação sobre isso? É mito? Como é que é? Olha, isso aí é mito. É mito porque quando eu fui menina, era quando o rio enchia, porque agora o rio não enche mais como antes. Quando era no tempo do verão, que a gente diz inverno errado, verão é tempo de chuva. Sim. No tempo do verão, esse rio nosso enchia tanto que emendava a lagoa, que a gente chamava rego, era a coisa mais linda. Era a coisa mais linda, emendava de uma ponta a cá, você não via rio, você não via nada, só água. Só água. E nessa época, quando o rio pega água, aparecia muita coisa, lenda. Aí diz que lontra eu sei que tinha, porque a lontra ainda tem, vocês sabem, né? Mas o Nego d'Água. Aí o que é que acontecia? Todo mundo dava uma característica para esse Nego d'Água. Meu pai mesmo dizia bem assim: você não vai tomar banho no Rio, Mercedes, você não vai, minha filha. Ó, o Nego d'Água. E a gente tinha um medo. Aí eles ficavam dando característica, que diz que Nego d'Água era um nego da cabeça pelada, e que descia no rio, mergulhando, subindo e descendo. Como era aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Aí eu me lembro muito, eu tenho uma lembrança tão linda, eu gosto dela, dessa lembrança, porque aí foi no tempo que o povo de Corrente visitava muito Formosa.
Formosa toda a vida foi muito querida, principalmente no sentido assim de festa, de cultura, dessas O coisas. povo gostava, E o né? povo gostava. E aí sempre vinha padres de corrente para aqui, né? Aí eu me lembro bem que teve uma programação na porta da igreja da Matriz. E aí eu sei que essa música veio lá de corrente. Veja bem. Quando o rio enche a enchente, desce cabeça de cuia, sempre aparece. Quando o rio enche a enchente, que é a cheia. A enchente desce cabeça de cuia, sempre aparece. Quero cabeça de cuia. O Nego O Nego d'Água, que eu d'Água. chamava. Até isso eu fiz medo, até meus netos, quando nasceram, que queriam ir para o lago. Cantando Eu a digo, lá musiquinha tem Nego d'Água, né? Mas isso aí é mito. é mito. Tia Mercedes, não foi difícil encontrar as características da senhora, porque todo mundo te conhece e muitos conhecem por uma coisa em comum, que é o seu envolvimento com a cultura local e com as coisas da igreja. Né? Eu gostaria de falar um pouco com a senhora sobre essas culturas, certo? Pode falar. As lapinhas, o que é as lapinhas? Hoje não tem mais? Olha, as lapinhas, veja bem, quando Jesus nasceu, as primeiras visitas que ele recebeu foi dos Reis Magos. E o que foi que aconteceu? Ele nasceu uma manjedoura. Quando ele nasceu, as primeiras visitas foram essas, os Reis Magos, cada um levando o seu presente. Por isso é que vem essa tradição de quando uma criança nasce, a gente fazer a visita e levar alguma coisa. Aí os Reis Magos levaram ouro, levaram incenso, levaram mirra. Aí o que é que acontece? Esse reisado, ele veio daí, com a observação do povo, tá entendendo? Olhando aquele lugar onde Jesus nasceu, que foi em uma manjedoura. Aí eles começaram a fazer o quê? A festejar, porque foi no mês de dezembro, Sim. tá entendendo? Foi no mês de dezembro. Aí eles vendo o lugar onde Jesus nasceu, daí pessoas inteligentes, pessoas que tinham amor a Deus, que viviam a palavra, que não é nunca como hoje, porque já avançou muito, já tem muita facilidade. Eles foram criando e veio aquela ideia de fazer o presépio para colocar aquela manjedoura aonde Jesus tinha nascido, porque Jesus nasceu num coxo onde dava comida o gado. Aí, por causa do reisado, aí ficou comemorando que o reisado não é mesmo no dia 6 de janeiro, não. Desde o dia que Jesus nasceu, que é reis, porque as primeiras visitas foram os Reis Magos. E aí, por que dezembro? Nascimento de Jesus. Aí as lapinhas eu alcancei. As lapinhas, você pode imaginar e fazer a lapinha. Todo ano eu faço. De qualquer coisa você faz um presépio, uma lapinha. Você faz uma lapinha de um caqueiro de planta, você faz a lapinha de uma pedra, você faz a lapinha de um caixote, você faz a lapinha de um galho de árvore, você faz a lapinha disso tudo. Eu fazia o meu de papel, fazendo as lajes de pedra, de papel, pego o papel, madeira, pinta, salpica a coisa que você quiser e vai formando as pedras e fazendo. Tem o presépio, tem a lapinha de pedra, tem a lapinha de barro, tem a lapinha de papel, e hoje você faz a lapinha do que você imaginar, que você vê. É lindo demais, as coisas de Jesus, de Deus, são lindas demais. A lapinha de Jorge Corrêa, que Jorge Corrêa foi um grande homem, rico de cultura. Ele foi quem construiu o Teatro São Roque. O Teatro São E Roque. se eu for falar... Não, vamos falar do Teatro São Viu? Roque. Aí, como já entrou, aí o Jorge Corrêa era muito inteligente, ele pintava a cidade, em um papel ou em um pano, que era a cidade. Aquelas casas de Salvador, como é hoje, a gente ainda vê, né, lá naquele morro, né? Aí a gente comprava na mão dele para colocar no local onde você ia armar o presépio, você colocava ali, era uma cidade.
Tava lindo, Imagem hein? muito lindo, né? E o presépio para baixo. E Jorge Correia foi uma pessoa muito inteligente, de uma cultura enorme. Ele construiu o Teatro São Roque, que é ali naquela rua Jorge Correia, porque Jorge Correia é uma homenagem a ele. Cantava, tinha drama, Tinha muita apresentação, tinha peça, peça, muita e os peça, jovens tinha muita peça. envolvia mesmo. Envolvia mesmo. No Teatro São Roque, e era mais difícil, e todo mundo tinha gosto, porque cada um levava a sua cadeira de casa. E tinha uma parte do teatro, que era assim uma parte alta, feita de barro, não tinha negócio de tijolo, não. Quem ficava lá em cima, no galinheiro, essa parte do teatro chamava galinheiro. Esse galinheiro era para ficar aqueles jovens, aquelas pessoas que gostavam de gritar, vaiar, dar vaia, porque quando um errava lá no palco, Aí eles iam gritar e dar vaia, né? Meu Deus, toda vez que fala de Jocinha, eu era menina e lembro, né? E lá era onde acontecia os dramas, acontecia as comédias, acontecia os reis, programa de calouro. tem problema se a gente voltar depois. É porque Vocês quanto podem- mais nós lapidarmos isso Pode aqui, vocês voltarem a hora que a gente vocês quer bombardear quiserem. todo mundo de informação. Ainda more, é por isso que eu fico lá de fora para ver a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, como é que a gente voa quando começo a cantar? Então essa é a música que mexe muito comigo.